Você já parou para pensar que, às vezes, os olhos humanos enxergam alguém como um caso perdido, mas Deus vê uma chance de redenção? Essa é a história de uma mulher que, aos olhos da sociedade, era apenas mais uma pecadora sem valor. Mas aos olhos de Deus, era peça fundamental no cumprimento de um plano eterno. Ela não era guerreira, nem sacerdotisa, nem nobre. Ela era uma prostituta, vivendo em uma cidade pagã, cercada por muros altos, literalmente. Mas os muros ao redor dela não eram só de pedra. Eram muros de preconceito, vergonha e rejeição. O nome dela? Raabe, uma mulher improvável, num lugar improvável, que escolheu crer num Deus que ela nunca viu. E isso mudou tudo. Hoje, talvez você esteja se sentindo como Raabe, esquecido, rotulado, desacreditado. Mas eu te convido a ficar até o final dessa história, porque a vida dessa mulher prova uma coisa: quando a fé entra pela janela, o passado sai pela porta. Essa é uma história de coragem, fé e redenção. É sobre o Deus que vê o que ninguém mais vê e transforma a vida de quem o mundo já desistiu. Agora, deixa eu te levar até os muros de Jericó, uma cidade que parecia invencível, mas onde, mesmo no meio da escuridão, uma luz acendeu, na janela de uma mulher que morava no muro. Você está pronto? Mas antes, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este. Jericó, a cidade imponente que desafiava Deus. Jericó não era qualquer cidade, era símbolo de poder, fortaleza, orgulho. Localizada estrategicamente no caminho da Terra Prometida, era conhecida por seus muros gigantescos, tão largos e que, dizem, 2 carruagens conseguiam andar lado a lado sobre eles. Ninguém entrava, ninguém saía. Jericó era literalmente uma fortaleza fechada para Deus, mas do ponto de vista divino, ela já estava condenada, porque não era apenas uma cidade fortificada, era uma cidade que se opunha ao propósito de Deus, pagã, corrompida, cheia de idolatria e imoralidade. E pior, ela se colocava no caminho da promessa que Deus havia feito a Abraão, a de dar a terra de Canaã a seu povo. O povo de Israel, após 40 anos no deserto, finalmente estava pronto para atravessar o Jordão. Josué, o novo líder, se preparava para conquistar a terra, mas antes de qualquer batalha, ele envia 2 espias secretamente para sondar Jericó. Assim como Moisés havia feito anos antes, Josué 2:1 diz: Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espias dizendo: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Agora pensa comigo, num lugar tão grande, tão fechado, com soldados atentos e olhos por toda parte, qual seria o melhor esconderijo? Um lugar discreto, onde a entrada de homens não chamaria a atenção? A resposta? A casa de uma prostituta. Sim, a casa de Raabe. Uma casa construída literalmente em cima do muro da cidade, fronteira entre o que estava dentro e o que estava fora. E foi exatamente ali que Deus decidiu iniciar o plano de derrubar Jericó. A cidade estava dormindo em sua arrogância, achando que era inabalável. Mas o céu já havia decidido. Os muros iam cair. E tudo começaria pela janela de uma mulher esquecida. A casa no muro, o encontro com os espiões. Imagina a cena: 2 homens israelitas, estrangeiros, esgueirando-se pelas ruas de Jericó, tentando passar despercebidos. Cada esquina é um risco, cada passo é uma ameaça. Mas eles têm um objetivo. Claro, observar o território, reunir informações e voltar em segurança. Eles entram pela casa de Raabe, um lugar onde a presença de homens não chamaria tanta atenção. Era o esconderijo perfeito, humano, estratégico, mas acima de tudo divinamente escolhido.
Só que não demorou muito até o rei de Jericó ser informado. 2 homens do povo de Israel entraram aqui esta noite para espionar a terra. Josué 2:2. E imediatamente o rei envia soldados à casa de Raabe, ordenando: traga para fora os homens que entraram na sua casa. Josué 2:3. Era o fim. Ou pelo menos era para ser. Mas Raabe toma uma atitude inesperada. Ela esconde os 2 espias no telhado, debaixo de talos de linho, e mente para os soldados. É verdade, os homens vieram até mim, mas eu não sabia de onde eram. Ao anoitecer, quando iam fechar a porta da cidade, eles saíram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Josué 2:4-5. Os soldados correm na direção contrária. A cidade fecha seus portões. E naquele momento, o destino de Raabe muda para sempre. Pensa comigo. Ela colocou sua própria vida em risco para proteger 2 homens que ela nunca tinha visto. 2 espiões de um povo estranho. Por que faria isso? Qual o motivo por trás de tanta ousadia? Resposta vem no diálogo que se segue, ainda naquela noite silenciosa, sob o teto daquela casa simples no muro de Jericó. Um momento íntimo, um dos mais poderosos da Bíblia, porque ali no escuro, Raabe abre o coração e revela algo que ninguém esperava ouvir da boca de uma mulher que até então parecia tão distante de Deus. A coragem de quem nunca foi vista como corajosa. Raabe era acostumada a ser olhada de cima, pela sociedade, pelos homens que a usavam, pelas mulheres que a evitavam. Afinal, ela era só a prostituta que mora no muro, sem importância, sem dignidade, sem voz. Mas naquela noite, pela primeira vez, ela decide levantar a voz, não para se defender, mas para confessar uma fé que ninguém imaginava que ela tinha. Ela se aproxima dos espias e diz: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Estamos apavorados, todos os habitantes da terra estão desmaiando de medo por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram aos 2 reis amorreus do outro lado do Jordão, que vocês destruíram completamente. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu de medo e ninguém tem coragem para enfrentar vocês, pois o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Josué 2:9-11. Você percebe o que está acontecendo aqui? Raabe, uma mulher de Jericó, estava reconhecendo o Deus de Israel como o Deus verdadeiro. Ela creu antes mesmo de ver os israelitas entrarem na cidade. Ela creu sem nunca ter visto o mar se abrir. Ela creu antes que qualquer outro habitante da cidade tomasse qualquer atitude. E mais, ela teve coragem de agir com base nessa fé. Raabe se levantou contra sua cultura, contra sua cidade, contra as ordens do rei. Ela arriscou tudo. Por isso, essa parte da história nos ensina algo poderoso. Coragem não é ausência de medo. É decisão diante do medo. E fé não é só o que a gente sente. Fé é o que a gente escolhe fazer. Raabe não teve uma visão, nem um anjo apareceu para ela. Mas o pouco que ela sabia sobre Deus foi suficiente para acender uma chama em seu coração. E esse fogo a fez dar o próximo passo. Um passo simples, mas carregado de significado: pedir por salvação. O coração que creu antes de ver. No silêncio daquela noite, depois de revelar sua fé no Deus de Israel, Raabe faz um pedido. Mas não é por ouro, não é por recompensas, não é por status ou poder. Ela diz com o coração exposto: agora, pois jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família.
Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, minha mãe, meus irmãos e irmãs e tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte. Josué 2, 12 e 13. Ela não pensava só nela. Mesmo vivendo numa cultura egoísta e idólatra, mesmo tendo uma vida marcada por rejeição, Raabe tinha um coração generoso, protetor, e os espias responderam: a nossa vida por vocês. Se você não contar o que estamos fazendo, quando o Senhor nos der a terra, seremos bondosos e fiéis com você. Josué 2,14. Era um pacto, um acordo de vida ou morte. Mas para que isso funcionasse, seria necessário um sinal, algo visível, algo claro. Raabe então ajuda os espias a descer pela janela de sua casa, que dava direto para o lado de fora do muro. Outro detalhe importantíssimo. Ela os orienta sobre onde se esconder e quanto tempo esperar. E antes que eles fossem embora, os homens disseram: quando entrarmos na terra, você deverá amarrar este cordão vermelho na janela por onde nos fez descer e reunir dentro de casa seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a sua família. Quem sair da casa será responsável por sua própria morte. Josué 2, 18, 19. O cordão vermelho. Simples, comum, mas cheio de significado. Era um lembrete do acordo. Era um marco de fé. Era o símbolo da confiança de Raabe num Deus que ela ainda não conhecia completamente, mas já havia escolhido servir. Raabe amarrou o cordão naquela mesma hora. Não esperou o exército marchar. Não pediu confirmação. Ela creu antes de ver. E esse é um dos maiores ensinamentos da sua história. A fé verdadeira não espera garantias visíveis. Ela se agarra na promessa, mesmo quando tudo parece impossível. Raabe não tinha provas, mas tinha uma certeza. O Deus de Israel era diferente. Ele era o verdadeiro e ele podia salvá-la. A marcha silenciosa e a queda dos muros. Dias se passaram. Os espias voltaram em segurança para Josué e Raabe ficou ali, em Jericó, esperando. Com o coração apertado, olhos atentos na janela e aquele cordão vermelho amarrado com fé. E então, algo incomum começou a acontecer. O povo de Israel cruzou o Jordão e, ao invés de atacar de surpresa, marchava silenciosamente ao redor da cidade. Um dia, depois outro e mais outro. Durante 6 dias inteiros, eles caminharam uma vez por dia ao redor dos muros de Jericó, em silêncio, apenas com o som das trombetas dos sacerdotes. Imagine o clima dentro da cidade: medo, tensão, incerteza. E Raabe, do alto da sua janela, assistia aquilo com os olhos fixos na promessa. No 7º dia, tudo mudou. Israel deu 7 voltas na cidade. E depois da última volta, Josué deu a ordem: gritem, porque o Senhor entregou a cidade a vocês. Josué 6,16. As trombetas soaram. O povo gritou com toda a força. E então os muros de Jericó caíram por terra. Todos os muros, menos um. No meio da destruição havia uma parede de pé. E nela, uma casa. E nela, uma janela, e na janela, um cordão vermelho pendurado. Josué havia dado uma ordem clara: entrem na casa da prostituta Raabe e tirem-na de lá, junto com toda a sua família, conforme juraram a ela. Josué 6, 22. E foi isso que aconteceu. Raabe, seus pais, irmãos e todos os que estavam dentro daquela casa foram salvos. No meio da maior destruição da época, a fé de uma mulher ergueu uma muralha invisível ao redor de sua família. Não era mais sobre um cordão vermelho, era sobre um Deus que honra a fé simples de quem crê de verdade. Aquela mulher que um dia viveu na margem, agora estava no centro do milagre. A nova vida de Raabe entre o povo de Deus. Jericó havia sido reduzida a escombros.
O som dos gritos já havia se calado. Os muros caíram, mas a fé de Raabe permaneceu de pé. E agora, o que aconteceria com ela? Raabe poderia ter sido deixada de lado. Afinal, ela era uma estrangeira, com um passado nada admirável. Mas não, Deus não apenas poupou a vida dela, Ele deu um novo começo. O texto de Josué 6:25 diz algo lindo. Assim, Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus bens. E ela passou a viver entre os israelitas até o dia de hoje, porque escondeu os espias que Josué tinha enviado a Jericó. Raabe foi acolhida. Ela passou a viver entre o povo de Deus com dignidade, com respeito, com propósito. E mais que isso, ela não foi apenas incluída, ela foi enxertada na linhagem do Messias. Sim, Raabe casou-se com um homem chamado Salmão, e da união deles nasceu Boaz. O mesmo Boaz que mais tarde se casaria com Ruth, outra mulher estrangeira que também teve sua vida transformada pela fé. De Boaz nasceu Obed, de Obed, Jessé, e de Jessé, o rei Davi. E muitos anos depois, da linhagem de Davi, nasceu Jesus Cristo. Isso mesmo, Raabe, a prostituta de Jericó, é parte da genealogia do Salvador do mundo. Está lá, escrito em Mateus 1:5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. O passado dela não foi apagado. Ele foi redimido. Ela não precisou esconder quem foi. Pelo contrário, sua história virou testemunho de que Deus usa o improvável, de que ninguém está tão longe a ponto de não poder ser alcançado. Raabe, que um dia morou no muro da cidade, agora estava dentro do plano eterno de Deus. E essa transformação não aconteceu por status, nem por esforço humano, mas porque ela teve um coração disposto a crer, obedecer e confiar. Conclusão: o Deus que redime histórias. A história de Raabe é, acima de tudo, a história de um Deus que não olha como os homens olham. Enquanto a sociedade via uma mulher marcada pelo pecado, Deus via um coração pronto para confiar nele. Raabe não era parte do povo escolhido, não conhecia as leis, não tinha um passado digno, mas ela tinha algo que Deus sempre valorizou: fé, uma fé simples, uma fé ousada, uma fé que agiu. O autor de Hebreus, séculos depois, escreveu sobre os grandes heróis da fé, e no meio de nomes como Abraão, Moisés e Davi, está ela. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espias, não foi morta com os que foram desobedientes. Hebreus 11:31 e mais. No livro de Tiago, quando o apóstolo quer mostrar que fé verdadeira se revela por ações, ele não cita apenas Abraão, ele também cita Raabe. De igual modo, não foi também considerada justa a prostituta Raabe quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Tiago 2:25. Isso nos mostra que o passado não é o que define alguém diante de Deus. O que define é a disposição de entregar a vida nas mãos dele, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ter um currículo perfeito. Raabe não foi salva porque era boa. Ela foi salva porque Deus é bom e porque ela confiou nessa bondade. Essa história nos chama a refletir. Quantas vezes você já se achou indigno? Quantas vezes pensou que, por causa do seu passado, Deus não poderia te usar? A história de Raabe responde essas dúvidas com uma força avassaladora. Deus ama redimir histórias quebradas. Ele transforma vergonha em honra, dor em propósito, cicatrizes em testemunho. Se ele fez isso com Raabe, ele pode fazer com você também.